estarmos reunidos neste lugar, um lugar onde nós podemos nos achegar ao nosso Deus, podemos ter comunhão com o nosso Deus, com os nossos irmãos e assim desfrutar da paz que somente o Senhor pode nos dar. Convido os irmãos que abram lá no Salmo de número 116, Salmo de número 116. Versículo de número 5 em diante diz assim: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Gostaria de convidar a nossa irmã Teresa que fizesse uma oração de contrição, assim como o salmista ele falou aqui, invocando o nome do Senhor, a fim de que ele seja propício a nós, pecadores. Meu Deus, diante do Senhor, Pai, nós estamos aqui, Deus querido, porque nós reconhecemos que o Senhor é o único verdadeiro Deus. O Senhor é o único majestoso, o Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor é quem tem sido zeloso conosco. E nós te agradecemos por isso, somos gratos e desejamos imensamente manifestar toda essa gratidão, Senhor. Porque nada que fizemos é comparado ao Senhor faz conosco. Nada vai retribuir o que o Senhor faz conosco. Mas que o Senhor receba a nossa gratidão, que nós possamos com a nossa vida mostrar o quanto nós te amamos, o quanto nós somos gratos a Deus por ter feito por nós. Ó Deus, em nome de Jesus, que o nosso mente pedimos que perdoe os nossos pecados. Porque mesmo diante de tanta grandeza, de tanta soberania, nós ainda falhamos muito. Mas há desejo no nosso coração de sermos cada vez melhores. Por isso nós estamos aqui para aprender mais do Senhor também. Por isso, Deus, fala conosco nessa noite. Amém. Vem sobre nós com o Seu Espírito Santo, abrindo a nossa mente para guardar tudo aquilo que aprendemos, mas principalmente, Pai, que possamos viver tudo aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa esse culto, abençoa tudo que foi feito nessa noite, meu Deus. Amém. Recebe, Pai, em forma de gratidão nossa. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão entoar alguns cânticos e nós vamos acompanhá-los. Boa noite, irmãos. Graça e paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É muito bom, eu sempre gosto de falar, estarmos na presença do nosso Deus, na casa dele, para glorificar o nome dele, porque ele sim é o único digno de ser louvado e de ser adorado. E nós estamos aqui, mesmo com um número reduzido, poucas pessoas, mas nós estamos aqui para entregar a ele o nosso louvor sincero. Nós vamos cantar uma canção que diz: vem, essa é a hora da adoração. Coloque de pé no seu lugar se você puder. Vamos cantar essa canção. Vem, adora o Senhor hoje, porque Ele te fez, Ele te escolheu para estar aqui, e um dia toda língua há de confessar que Jesus é o Senhor. Essa é a hora da adoração.
Desaparecer tudo, mas a essência da adoração é Jesus. E nós estamos aqui para adorar esse Jesus maravilhoso que morreu e ressuscitou por nós, por cada um de nós aqui. Vamos glorificar o nome desse Deus, a essência da adoração.
Pai, Senhor, é a nossa essência, a essência da nossa adoração. Não nos deixe perder isso, Senhor. Que o nosso alvo seja sempre Jesus Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para glorificar o teu santo nome. Aleluia. Ele prometeu um dia virá nos buscar. Maranata. Jesus.
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Hoje é um dia especial na Igreja Presbiteriana, onde se comemora o dia do presbítero. Esses homens escolhidos por Deus, através da sua igreja, para dirigirem a igreja em forma de conselho. Homens que devem orar, zelar pela igreja, e sobre eles há uma grande responsabilidade. Eu gostaria que nós meditássemos nesse texto e pensando aí, exatamente nos nossos presbíteros, nos nossos anciãos, homens escolhidos por Deus para abençoarem as nossas vidas. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão outro, e assim nós vamos de forma sucessiva. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 1 até o versículo de número 4, que diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Os irmãos? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem com som de cansaço, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a unção do Amém. Amém. Gostaria de convidar a nossa irmã Lúcia que fizesse uma oração, pedindo ao Senhor que possa nos levar ao bom entendimento da palavra do Senhor, que possamos realmente sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer falar às nossas orações. Nossa irmã Lúcia, por favor, faça a sua oração. Pai, obrigado pelo dia, pelo cuidado do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por oportunidade de estar aqui, louvando e agradecendo ao Senhor. Pedindo, Pai, toda a honra, todo o louvor, toda a oração. Entregando ao Senhor diante da sua glória e pedindo, Deus, que a nossa abençoe a nossa oração, te sustentando, Pai, na tua palavra, e que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cheio da tua palavra, para que possamos viver, para que possamos passar a outras pessoas também, Deus. Muito obrigada,
Irmãos, eu não sei qual que foi a caminhada dos irmãos até aqui. Estou aí há um pouco mais de meio ano com os irmãos. Não sei da vida pregressa dos irmãos, aquilo que os irmãos vivenciaram no mundo antes da sua conversão, aquilo que os irmãos vivenciam nos dias de hoje. Eu sei que eu era um homem depravado. Eu era um homem dado à bebida. Eu era um homem que gostava de festa de segunda a segunda. Eu era um homem que caminhava longe da presença de Deus. Eu não sou apto para entender a sua vida. Talvez na nossa caminhada a gente vai se conhecer melhor. Alguns irmãos vão me contar algumas histórias e talvez a gente se conheça melhor. E talvez até olhe para trás e veja assim: glória a Deus, porque hoje eu sou um homem, as irmãs, mulheres diferentes, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Mas quando nós olhamos para o nosso passado, muitas vezes nos dá vergonha. E talvez em alguns momentos nós passamos a pensar: será que há solução para mim? Será que realmente o Senhor Ele pode salvar a minha vida? Eu fico olhando para esse texto do apóstolo Pedro, que quando nós trazemos essa palavra apóstolo, um homem que se apresenta como presbítero, um ancião da igreja, traga um peso, e alguns até o chamam de São Pedro, um homem santo, um homem puro. Mas nós vemos um pouquinho da história deste homem quando ele caminhava com o Senhor Jesus. Um homem que em alguns momentos estava disposto a matar pelo Senhor Jesus. Em alguns momentos estava disposto a morrer pelo Senhor Jesus. E agora, diante desse texto, eu vejo que ele está disposto a viver pelo Senhor Jesus. E muitas vezes nós olhamos para a vida das pessoas e perguntamos e questionamos: será que há solução para essa pessoa? Será que Jesus é capaz de transformar a vida dessa pessoa? E quando eu olho para a vida de Pedro, quando eu olho para essa primeira carta e também para a segunda, mas olhando para essa carta, onde este homem, um ancião da igreja, um presbítero da igreja, ele escreve conclamando outras pessoas a caminharem em santidade. Se os irmãos forem observar, ele fala a respeito da busca da santidade em vários ambientes da vida, no meio secular, na família. Ele fala a várias classes de pessoas, embora a carta dele seja pequena, apenas 5 capítulos, pelo menos essa primeira carta, nós vemos que é um homem que busca a santificação, emprega a santificação. E chegando aqui, antes de falar aos mais jovens, nos versículos aí de número 5 em diante, ele traz uma palavra para os mais jovens, ele se dirige aos anciãos, aos presbíteros da igreja. E ele diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Rogo aos
uma conclamação. E nós vemos que esse chamado, ele tem o seu princípio lá em um comando, em uma chamada que tem uma raiz primária como alguém que comanda, como alguém que ordena, como alguém que coordena, como alguém que puxa. Rogo aos anciãos. Come on. Venha comigo. Caminhe junto a mim. Vamos caminhar juntos. É alguém aqui que chama para caminhar junto. Quando ele fala assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, que não sou diferente de vocês, presbítero como eles, rogo-os. E aí nós vemos que ele diz ser testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E então, no versículo de número 2, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. E aí a gente começa a pensar: pastorear como? E ele deixa claro que a ideia é caminhar junto a ele, caminhar como ele caminha. A ideia é caminhar junto, andar junto e aprender junto a ele. Ele que se diz testemunha dos sofrimentos de Cristo, ou seja, caminhe junto comigo nos sofrimentos do Senhor Jesus. Caminhe junto comigo, eu que sou coparticipante da glória que há de ser revelada. Eu que sou coparticipante da graça do Senhor Jesus obtida ali na cruz, da obra perfeita do Senhor Jesus. Pastoreai o rebanho. Vamos caminhar juntos e vamos pastorear o rebanho. Vamos ser os anciãos da igreja. Vamos dar testemunho. Testemunhar aqui, a palavra testemunha é exatamente ser mártir. Carregar as marcas de Cristo, as marcas do seu sofrimento, obter através da graça do Senhor Jesus aquilo que foi conquistado ali na cruz. É exatamente disso que nosso irmão apóstolo Pedro ele está falando. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. A primeira coisa que ele fala é exatamente essa: não porque vocês são constrangidos a isso, não porque vocês são obrigados a isso, não porque vocês estão levando uma carga. Não é essa ideia. A palavra que aparece lá é exatamente uma negativa. Não é por constrangimento, de forma alguma. E ele sempre vai trabalhando, apresentando aquilo que não se deve fazer e como se deve fazer. Apóstolo Pedro, ele está compartilhando daquilo que ele sabe para os irmãos. Ele está formando aqui discípulos. Vamos caminhar comigo. Vamos aprender aquilo que eu aprendi do Senhor Jesus. Não por constrangimento, mas espontaneamente, de forma voluntária. Eu digo aos presbíteros, aos homens, temos aqui alguns que, se ainda não são, podem vir a ser, mas mesmo lembrando de pessoas idôneas, pessoas que antes de ser já são capacitadas
para exercer o ofício, pessoas que já são chamadas, já são inclinadas pela ação do Espírito Santo de Deus a ser participante e testemunhar dos sofrimentos de Cristo, a ser co-participantes da glória revelada em Cristo Jesus. Homens que as pessoas passam pela rua e veem neles algo diferente, algo que chama a atenção. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. A ideia é que é exatamente aquilo que deve fazer e aquilo que não se deve fazer. Pensando exatamente em oficiais da igreja, aqueles que são chamados para estarem à frente da igreja, um contraponto que nós podemos achar aí está no livro de Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 12 e 13, onde o culto estava sendo restaurado, onde talvez aqueles homens estavam passando por momentos tais como nós estamos passando hoje, uma reestruturação, uma nova identidade, parar tudo, começar a pensar do zero, reestruturar a igreja, repensar a igreja, repensar a forma como nós somos crentes, repensar a forma como nós cultuamos ao Senhor, repensar o nosso amor ao culto a Deus. E diz lá em Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 12 a 13, mas vós o profanais, falando do culto a Deus, do sacrifício a Deus, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível, e dizeis ainda que canseira, há um constrangimento aqui, há uma obrigação em prestar um culto a Deus, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o deslacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Talvez é o momento de repensarmos o nosso ofício a Deus, talvez é o momento de repensarmos a nossa liturgia, o serviço que é prestado ao Senhor, a forma como nós tratamos os nossos irmãos, a forma como nós tratamos as ovelhas a nós confiados. Talvez é o momento de nós darmos ouvido a essa conclamação de um presbítero que aprendeu com o Senhor Jesus a amar as ovelhas. Nós vemos que os últimos momentos que esse presbítero, apóstolo Pedro, teve com o Senhor Jesus, por 3 vezes, o Senhor Jesus perguntou a ele: Pedro, amas mais do que os outros, do que os demais? Apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos um homem que caminhava junto ao Senhor Jesus e ele aprendeu, e agora ele transmite esse ideal adquirido do próprio Senhor Jesus, que deveria mudar a sua vida. E ele chama os demais para caminharem junto, não por constrangimento ou obrigação, mas de forma espontânea, de forma voluntária. Mas ele não somente diz isso, ele fala também, nem por sorte da ganância, essa ansiosidade pelo lucro, com segundas intenções, não porque nós como presbíteros queremos tirar algo da igreja, não porque temos intenções escusas, temos outras intenções que não são reveladas ou talvez são reveladas. Não por isso, mas de boa
pronto para servir os irmãos, pronto para ser útil na obra do Senhor, pronto para ir atrás da ovelha que está perdida, da ovelha que está manca, da ovelha que está sofrendo, abraçar os irmãos, mesmo que seja de uma forma digital, tal como a gente está tendo nesses últimos dias. Uma aproximação mesmo que seja na porta de casa, orando, intercedendo, aconselhando, demonstrando todo o amor. Isso aí, sem esperar nada em troca. Lá em João, capítulo de número 10, versículo de número 11 a 13, de novo no contraponto, nós vemos o Senhor Jesus, Ele trazendo o ensinamento a respeito do soberano pastor. E Ele diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que é aquele que recebe algo em troca, aquele que tem intenção de lucro, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário, ele foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Não como essa figura de mercenário, mas como alguém que deseja o bem das ovelhas. Mas não somente esses ensinamentos o nosso irmão Pedro ele traz, mas ele também fala o seguinte: nem como dominadores dos que vos foram confiados, nem como aqueles que subjugam aqueles que devem ser dirigidos, regidos, não como aqueles que exercem o senhorio. Interessante a gente observar aqui que lá no original é a palavra kata-kuriu. Kata é abaixo, kurium é uma palavra bem conhecida dos irmãos, Senhor. Aqueles que submetem ao seu senhorio as demais pessoas. Isso, meus irmãos, porque na realidade nós não somos senhores de ninguém, nós somos comparticipantes, nós participamos da mesma graça, nós estamos para caminhar junto, e essa deve ser a nossa ideia, esse deve ser o nosso ideal, caminhar junto com a pessoa, junto com a pessoa, ajudando, auxiliando, porque sabemos que todos estamos submetidos a um soberano Senhor, e Ele é que governa sobre as nossas vidas, Ele que dirige as nossas vidas, Ele que dirige toda a sua igreja, e todos estão submetidos a esse senhorio. Se existe alguém abaixo, somos todos nós, e acima só existe um que governa de forma soberana sobre a sua igreja. Glória a Deus por isso, porque esse Senhor, Ele governa sobre as nossas vidas, porque Ele sim tem sustentado as nossas vidas. Não é o pastor que sustenta a sua vida, meu irmão, não é este pastor de carne e osso, não é esse pastor falho, mas é o soberano pastor, aquele que deu lá na cruz a sua vida por mim, por você. Ele governa a sua vida, Ele dirige a sua vida, e por causa dele é que você está de pé, por causa dele que essa igreja está com as suas portas abertas. Ele sim é o supremo governador, o supremo Senhor das nossas vidas. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho.
Modelo de ovelha é ovelha. Modelo de ovelha é ovelha. A ideia aqui da palavra modelo, lá no original, seria uma marca de uma pancada ou golpe, uma impressão, uma forma, uma imagem. Sabe quando você leva uma pancada que te fere a pele e o objeto da pancada transfere a imagem para a sua pele? Essa é a ideia central aqui, porque a palavra é tupos, mas lá no original ela remete ainda a uma palavra primária que é tupto, que é exatamente essa figura dessa pancada que é transmitida e deixa a marca. Seria exatamente o que o apóstolo Pedro ele está falando aqui. Ele é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele sabe exatamente como foi o sofrimento de Cristo. Isso foi transmitido para ele, isso marcou a sua vida, e assim também deve marcar as nossas vidas, antes tornando-vos modelo do rebanho, tendo a marca de Cristo na nossa pele, entendendo o qual que é o sofrimento de Cristo Jesus, mesmo que na realidade a gente não consiga nem mesmo ter ideia do quanto Jesus ele sofreu. Mas entendemos que os nossos irmãos também sofrem e devemos compartilhar da tristeza com esses irmãos, tentando nos levar à alegria, acompanhando-os de perto, entendendo este sofrimento. Por causa disso nós vemos o apóstolo Paulo, ele escrevendo lá em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitem aquilo que eu faço, porque eu imito a Cristo. Eu quero ser parecido com Cristo. Essa é a ideia central. Por causa disso nós vemos Pedro, ele falando, porque ele fala lá no início, que ele não somente é testemunha dos sofrimentos de Cristo, mas também ele é co-participante da glória que há de ser revelada. E assim também ele termina, porque ele fala assim: ora, logo que o Supremo Pastor, aquele com o qual nós temos que nos identificar, aquele que nós temos que ser mártires do seu sofrimento, testemunhas do seu sofrimento, quando ele se manifestar, a manifestação, essa revelação transmitida a nós, quando ele se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória de Deus, a incorruptível glória que há de ser revelada a nós, revelada em nós, da qual nós vamos ser coparticipantes, assim como Pedro se diz coparticipante. E isso me remete, para nós fecharmos, ao texto de Apocalipse. Lá no texto de Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 4, o nosso irmão João, ele escreve a revelação ali que ele recebeu, e ele diz assim, a respeito do trono de Deus e a respeito daqueles que estavam ao redor, e ele diz o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24, o que diz aí, irmãos? Anciãos.
presbíteros, vestidos de branco, em cuja as cabeças estão coroas de ouro. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ali, é claro, é uma representação dos patriarcas, os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, os anciãos do povo de Deus no Antigo e Novo Testamento. Agora, meus irmãos, para a glória de Deus, nós vemos o que eles fazem com essa coroa. Caminhe um pouquinho e observe os versículos de número 10 e versículos de número 11. E diz assim: os 24 anciãos prostraram-se, se lançaram aos pés, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Senhor soberano, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós não precisamos de nada nessa vida. Nós não precisamos ter recompensas. Não precisamos servir ao Senhor por constrangimento, mas sim de forma voluntária. Não precisamos ter ganância de lucros ou com demasiadas intenções escusas, mas sim de boa vontade. Não precisamos dominar sobre a igreja, não precisamos mandar no nosso irmão, mas nós devemos ser modelo do rebanho, devemos ser coparticipantes dessa misericórdia que foi transmitida pelo Senhor Jesus a todos nós. Nós somos todos iguais, nós somos o corpo de Cristo, e para o Senhor não há acepção de pessoas, somos todos a mesma coisa, ovelhas preciosas para o Senhor. E naquele grande dia, quando todos nós comparecermos diante do Senhor, vamos receber da parte do Senhor os bens eternos. E esses bens vamos lançar aos pés daquele que é mais precioso do que tudo aquilo que nós podemos receber. Ao nosso Deus, seja a honra, seja a glória, seja a majestade. E vamos louvá-lo para todos sempre. Todos nós somos iguais. Deus, Ele chamou pessoas para estarem à frente, não para serem senhores, mas para serem participantes dos sofrimentos, das fragilidades, para andarem ao lado, para darem o ombro para chorar, para auxiliarem nos momentos difíceis, para mostrar o melhor caminho quando nós, por algum motivo, nos desviarmos. Para isso o Senhor chama anciãos, homens que devem ser sábios para dirigirem os demais, para auxiliarem nessa caminhada, uma caminhada tão difícil. E ela é tão difícil que é necessário ter um irmão ao lado, seja presbítero ou não, para nos auxiliar, para andar conosco, para caminhar conosco. Que Deus Ele possa ungir com sabedoria, possa encher com o Seu Espírito Santo
aqueles a quem o Senhor tem escolhido dentre o seu povo para ajudar no pastoreio, para andar e caminhar junto com os irmãos. Que nós possamos pensar nisso e que cada um dos nossos presbíteros, assim como eu, assim como os demais, possa entender que o Senhor tem nos dado a graça de servir uns aos outros, de caminhar uns com os outros, sendo a igreja de Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que você orasse a favor dos nossos presbíteros. Lembre, traga à sua mente cada um deles e olhe ao Senhor. Peça ao Senhor que possa realmente dirigir a vida desses homens, possa realmente abençoar a vida desses homens, as suas famílias, e que eles possam ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, que é o soberano Senhor. Eu gostaria de pedir a nossa irmã Shirley que fizesse essa oração e os irmãos estivessem concordando. Pai de amor, estamos aqui na tua presença. Meu Pai, estamos aqui para colocar de modo especial nas tuas mãos, colocar no teu altar de graça, Pai, a vida de cada presbítero aqui nessa igreja. Sim, Senhor. Começando pela pastora Timara, Pai, que o Senhor continue tomando nas tuas mãos, direcionando, ó Pai, o que Deus você tem quiser. misericórdia. Pai, seja tudo, ó Pai, guiado totalmente pelo Senhor, para a Sim, Senhor. Ele possa, Pai, continuar a obra do Senhor por ele na era. Pai, que onde quer que ele for, que seja, Pai, somente o Senhor o guia dele, Pai, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos também, Pai, a vida dos filhos, a vida do meu Pai, ó Deus, e a vida do Odilei, também a vida do Edson. Ó Pai, com os pecados, que o Senhor tome esses presbíteros nas tuas mãos, ó Pai, que são, ó Pai, esse conselho dessa igreja. Que o Senhor possa, Pai, direcioná-lo, ó Pai, que o Santo Espírito, ó Pai, seja o guia deles, que o Senhor possa suprir-los, ó Pai, dia após dia, função, porque, ó Pai, eles precisam, ó Pai, estar aptos, ó Pai, porque são falhos, ó Pai, mas o Senhor os escolheu. Em nome de Jesus, ó Pai, toma cada um dos seus mãos, para que eles possam, ó Pai, fazer melhor para a igreja, Deus, e nós não ovelhas, ó Pai, que nós possamos estar, ó Pai, com também muito propósito, juntamente com eles, de sermos, ó Pai, servos do Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, entender que, ó Pai, foi o Senhor que nos colocou ali, que o Senhor, ó Pai, é o autor e consumador da nossa fé, e é o que dirige todas as coisas, ó Pai, é o que é. Em nome de Jesus, coloca também a vida das famílias, ó Pai, destes presbíteros nas tuas mãos. Filhos, ó Pai, esposo, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar e guiar, ó Pai, a essas famílias, que possa ser, ó Pai, modelo para a tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa ungir-nos a cada dia mais e direcioná-los em tudo. Nós te agradecemos pela vida deles, pedimos perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só deixar alguns avisos aqui, bem práticos para os irmãos. Semana que vem nós vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor, né? E nós vamos ter a oportunidade, pelo menos, de receber 90 pessoas, né? 15 aqui nesse templo, 15 no outro, na parte da manhã, tá bom? A partir das 9 horas. E também nós vamos ter a oportunidade de receber mais 15 às 18 nesse templo, 15 às 18 no outro templo, e também 20 às 20 horas nesse templo e 20 horas no outro templo. Eu acredito que nós não vamos precisar utilizar todos esses horários, mas é a disposição que temos no momento para os irmãos. Aqueles irmãos que não podem comparecer por causa da idade, nós vamos estar recepcionando na sua casa, né? Vamos estar ministrando a ceia para aqueles irmãos que não puderem estar presentes. Também eu gostaria que os irmãos lembrassem aí, né, semana que vem, semana de comemoração, né, aniversário da igreja, 34 anos de organização, né? Deus tem abençoado, tem mantido essas portas abertas. Mesmo com essas limitações, nós vamos comemorar, né? Nós sabemos que não podemos convidar ministros para virem aqui e pregar, né? O protocolo nos impede, mas alguns irmãos
Pastores vão estar enviando mensagens que vão ser distribuídas durante toda a semana, começando pelo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e finalizando no sábado com uma mensagem dos nossos presbíteros, tá bom? Então, que os irmãos estejam atentos, e a igreja ela vai seguir com seus cultos normais durante a semana. Essas mensagens vão ser disponibilizadas nos nossos grupos. Então, os irmãos estejam atentos, assistam e que o Senhor ele possa continuar edificando a sua igreja como sempre tem feito. Durante esses 34 anos, nós sabemos que o Senhor é que tem mantido cada irmão e também essa igreja de pé. E há de continuar mantendo até a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos então terminar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão em paz e a paz do Senhor.